Ao redor do mundo, as manchetes retratam Israel como agindo de forma imprudente. Palestinos foram baleados após parecerem se render e 2 crianças foram tragicamente mortas depois de cruzarem a linha amarela em Gaza. Mas será que a mídia global está deixando de perceber a realidade mais profunda do inimigo que Israel está enfrentando? Além disso, o primeiro-ministro Netanyahu, que pede perdão para poder se concentrar em vencer a guerra. E no exterior, uma nova ordem executiva de Trump mirando a Irmandade Muçulmana, um sinal de que o mundo pode finalmente estar reconhecendo a natureza da ameaça. Tudo isso e muito mais no Quad. Bem-vindos de volta ao Quad, direto dos estúdios em Jerusalém, com minha incrível co-apresentadora Emily Schrader. Ativistas de direitos humanos e jornalistas e ativistas por excelência, modelo, dançarina e muito mais. Bellamy Bellucci, bem-vinda de volta, pessoal. Tem tanta coisa acontecendo como em toda semana, mas esta semana nós realmente temos a primeira prova real e uma confissão de alguém usado como escudo humano. Olhem só isso. O que aconteceu comigo é algo que eu não desejaria a ninguém, não. Minha esposa me disse que ouviu um barulho lá fora. Desci para abrir a porta e vi combatentes do Hamas passando. Falei para um deles: vocês vão fazer nossa casa ser bombardeada. Nossos filhos gritaram. Ele respondeu: quero te mandar para a casa do Salmão, para você ver se os israelenses estão lá. Eu disse para ele que não podia e ele falou: é pelo bem da pátria. Ele me bateu e disse: vai. Eu realmente não queria ir, mas ele disse: você vai querendo ou não pelo bem da pátria. Repeti para ele ir pelo bem da pátria, mas acabei sendo forçado após apanharem e me obrigarem. Felizmente, o exército israelense não estava lá e consegui voltar para casa. Eles nos usaram como escudos humanos. As pessoas em Gaza elas não significam nada para o Hamas. Eles operam dentro das escolas e se escondem entre os civis, nas tendas entre os civis. O que está acontecendo conosco é errado. Então aqui está de novo o que temos dito ao mundo e gritado aos 4 ventos, que o Hamas usa escudos humanos, e não só usa escudos humanos. Essa é justamente a estratégia deles. Usam escudos humanos porque sabem que realmente nos importamos com os outros. E mesmo assim, com tudo isso, a guerra é horrível e a guerra é feia. E tivemos uma série de notícias diferentes esta semana que expõem a feiura da guerra em condições urbanas impossíveis. Estamos aqui para analisar tudo isso e mais. Vamos começar com Judeia e Samaria, a Cisjordânia, onde esses 2 terroristas, não vamos confundir, eles eram terroristas. Houve confronto com o exército israelense. Ficaram 2 horas tentando tirá-los. Saem, aparentando rendição. Os soldados das Forças de Defesa de Israel nos disseram depois, nas entrevistas, que alguém colocou a mão no bolso. Isso é visível no vídeo. Eles pensaram que havia uma ameaça iminente e atiraram. Claro, a mídia vê as coisas de forma muito diferente. E todas as manchetes dizem que Israel está executando sumariamente pessoas que se renderam. Como lidamos com tudo isso no meio do que estamos enfrentando? IMILI? Acho que o exército disse que está investigando, então vou aguardar antes de julgar a situação. Mas o que sabemos até agora é que a Jihad Islâmica Palestina confirmou que esses 2 indivíduos eram terroristas procurados, que eram membros ativos da Jihad Islâmica Palestina. E acho que o problema que tenho visto na forma como a mídia está noticiando isso e como, você sabe, comentaristas, especialmente nas redes sociais, estão respondendo, como Hussam Zamlah, o embaixador palestino no Reino Unido. Eles mostram como se fossem crianças palestinas inocentes apenas andando na rua e as forças de defesa de Israel as executaram. Sim, seguindo com o dia delas. E isso é uma distorção total, e acho extremamente desonesto que alguém da autoridade palestina esteja reclamando disso, quando a autoridade palestina está, na verdade, caçando esses mesmos terroristas. Essa é uma organização terrorista que realmente ameaça a soberania ou o pouco que existe da própria autoridade palestina. Eles ainda pagam terroristas para matar, é isso mesmo? Isso mesmo. Então não é como se eles tivessem desistido. Sim, a ideia de que essas são pessoas inocentes e que isso está sendo apresentado como algo, de alguma forma, indicativo da política israelense ou que essas são as ordens, é ridícula. Principalmente porque as forças de defesa de Israel disseram que estavam investigando.
Porque a princípio parece que eles se renderam, mas depois ficam rolando no chão e dá para ver as mãos se mexendo. Um deles parece que está voltando para dentro. E novamente, como você mencionou, isso é depois de uma caçada de 2 horas por esses indivíduos que são terroristas conhecidos. Muita coisa acontece sem sabermos quando não somos soldados de combate, por isso as pessoas deveriam evitar julgar. E eu acho irresponsável da mídia ficar opinando sobre isso da maneira que eles têm feito até agora. É isso que sofremos nos últimos 2 anos. E muitos não percebem que as regras de engajamento das forças de defesa de Israel são realmente muito rigorosas. Sim. Na verdade, muitos soldados reclamam que as regras de engajamento deles, às vezes, podem até colocar suas vidas em risco. E essa é a situação terrível em que você se encontra. Você precisa tomar uma decisão em uma fração de segundo. Ou você morre ou você morre. Um movimento brusco. E as pessoas parecem não entender isso. Esses soldados, nossos soldados, têm que tomar essas decisões de vida ou morte sobre suas próprias vidas, né? Sobre defender suas tropas contra terroristas. Não é como você disse, pessoas seguindo com suas vidas. Mas o mundo entende, só escolhe não ver como realmente é. Se olharmos para uma das minhas frases favoritas da Joan Rivers, se Nova Jersey viesse para Nova York, nós os esmagaríamos. Essa é a mentalidade americana. Se eles atacarem mesmo, ao menor sinal deles pensando, ok, pode haver um ataque terrorista iminente ou um terrorista por aí, eles apenas seguem com suas vidas. Então, é estranho para mim, vindo do Ocidente, ter essa ideologia. Parece que tentam se livrar do sangue já derramado, especialmente após tantos outros ataques terroristas. E, de repente, depois do 11 de setembro, houve essa reinterpretação mental dos acontecimentos. É assim que vamos lavar as mãos do sangue que temos em nós, voltando constantemente para Israel. Vamos focar em Israel, não se preocupe. Espere, isso é um ato, Israel está cercado. Não é como Nova York, não é uma ilha no meio do nada na América. Isso tem fronteiras e bases espalhadas pelo mundo todo. Os olhos deles estão em todo o mundo. E, de repente, como você disse, qualquer pessoa nas forças de defesa de Israel tem que tomar uma decisão rápida e imediata. Eles são a barreira contra terroristas, assim como os israelenses. Como o mundo não percebe isso? É fácil, dá para explicar para uma criança de 5 anos. Não, mas também tem a hipocrisia de tudo isso. Alguma vez houve esse tipo de escrutínio quando eles estavam lutando contra o Estado Islâmico? Alguém já fez isso? Tenho uma amiga que leva muitos militares de alto escalão do exército para Israel. Alguns deles são hostis, outros menos hostis, para ver com o que a ideia está lidando. E eles disseram que confirmaram que as regras de engajamento deles são muito mais flexíveis do que as nossas, na verdade, no Afeganistão e no Iraque. Sabe, eles costumavam ter esses garotos observando para o Estado Islâmico, meninos de 12 anos, e a ordem era, se você vê um observador, você mata. Não importa a idade deles. Sim. E nós fazemos de tudo para evitar isso. Sim. Você sabe, quando o Hamas simplesmente joga essas crianças na frente e, infelizmente, coisas horríveis acontecem, como o que aconteceu agora na linha amarela. Aquelas crianças, eu estou presumindo que eram inocentes. Estou presumindo, porque hoje em dia não dá para assumir nada. Sim. Estou presumindo que eram inocentes. Toda a história já foi contada. Eles pegavam lenha para o pai na cadeira de rodas. Sempre há um pai assim. Não tenho certeza se isso está certo, não tenho certeza se está errado, não quero julgar. Eles podem muito bem ter sido crianças inocentes. Mas se você sabe da linha amarela e é o responsável da família, diria que não sabe. Evite lugares perigosos para você. Não sei mais o que você pensa, mas essa é a natureza da guerra. Acho que o que mais me irrita nisso é isso. Vamos dizer que aqueles soldados em particular estavam errados e que eles não deveriam ter se envolvido nesses 2 incidentes e que eles estão errados. Primeiro de tudo, isso já está sendo investigado. Sim. Em segundo lugar, tanto ao jeito isso, exatamente. Ambos os incidentes. O modo como está sendo mostrado, como se fosse a política do governo israelense, exército. Isso é com isso que tem o grande problema. Claro, há coisas erradas na guerra. Sim, isso acontece. Invariavelmente. É por isso que não queremos lutar guerras. Sim, tudo bem, porque coisas ruins acontecem na guerra. Não me surpreende que existam soldados que cometeram atos ruins individualmente. A questão é se a política vem de cima, se esses são os padrões e não são. Se precisa de provas, veja que prendemos dezenas de terroristas só nesta semana sem executar nenhum. Isso não é uma política. Isso não é uma política de Israel.
E assim, a deturpação intencional que vemos de comentaristas, de pessoas que não sabem do que estão falando, de ONGs e até de autoridades governamentais, de governos estrangeiros, é completamente inaceitável E totalmente impreciso. E você está certa, o foco exagerado em Israel, e não só em Israel, mas especificamente em incidentes específicos como se isso fosse indicativo do todo, sim, é muito desonesto. Acho que esse é um ponto muito, muito inteligente, que não é algo sistêmico ou endêmico. São coisas que acontecem, sabe? Eu vi algo no Instagram outro dia, né? Alguém disse isso. Israel, ok, esse é mais um novo libelo de sangue. Porque tem pelo menos um por dia em que há violência nas cidades árabes em Israel, na sociedade árabe. Em Israel tem muita violência armada. Vimos assassinatos recentes ligados a crimes e gangues. Ok, que a polícia israelense está realmente liberando armas ilegais para a comunidade árabe para que eles possam se matar uns aos outros. Então, alguém posta isso no Instagram. Eles conseguem, claro, aquele típico idiota israelense que está procurando atenção porque não tem emprego. Eles encontram essa pessoa, colocam ela na frente e dizem Israel. A polícia tem uma política, claro, e eu escrevo, pode haver um policial corrupto ou dois, porque existem policiais corruptos em todo lugar, mas essa é a política da polícia? Não. Sim. Então você está dizendo que erros acontecem na guerra? Sim, a guerra é feia. Sim, por isso lembro a todos, nunca iniciamos nenhuma guerra. Mas isso é algo que vem diretamente de cima. Não, e é aí que está essa calúnia de sangue. Que você está tentando retratar Israel, tentando demonizar Israel, que é parte de como uma crítica legítima se transforma em antissemitismo. Você está tentando demonizar Israel a todo momento. E é isso que está acontecendo. dentro da origem do que o sistema educacional já é no mundo. Fora do Oriente Médio, isso deixou as pessoas tão ignorantes a ponto de acharem que entendem o que é uma guerra. Então, é muita coisa. Não é apenas uma briga entre irmão, irmã e primo, e alguém te repreende e leva para a terapia. Não precisamos de assistente social. As pessoas veem a situação e dizem, você poderia ter feito diferente, então, por favor, me diga como. E todos eles são especialistas. Não, todos eles são juízes. Ah, você ouviu Dave Smith, o melhor querido tribunal no Farol. Ele realmente parece idiota. Agora é especialista. Leu no Google, usou o ChatGPT 3 vezes e agora acha que sabe mais que todos. E a coisa que eu... Teve uma entrevista com Mark Ruffalo, com um deles, acho que foi com a SEGA. Ele repete exatamente as palavras dos israelenses. E todos dizem que essa é sua tática manipuladora. E eu também penso, você nem é um bom ator. Não acredito em você. As palavras são, o que está acontecendo agora? Eu não sou mais amiga dessas pessoas como Scarlett Johansson e todos eles, porque continuam me dizendo que eles usam o próprio povo como escudo humano. Quero dizer, que tipo de pessoa que está passando fome, vivendo uma fome extrema e literalmente vivendo em uma prisão a céu aberto, usaria seus filhos como escudos humanos? Ai, Deus. Ok, espera um pouco. Então, de novo, pergunte a si mesma a mesma pergunta com uma manchete tipo, saiu. Pergunte a si mesma se as pessoas estão realmente passando fome, se é verdade. Logicamente, isso faz sentido? Não. Então, por que você fala algo? Qualquer pessoa Alguém com diploma da 2ª série vai perceber, algo está errado. Leite não é água e água não é leite. Não tem lógica. Se você insiste em vender algo repetidamente, como já disse, em algum momento, se mentir para si mesma muitas vezes, até você vai acreditar nela. Elas acham que compraram isso. Com tudo incluso, é isso. Estão comprometidas e apostando mais alto. Mesmo quando o relatório da Organização das Nações Unidas saiu, não houve fome. Ah, é mesmo, nós já sabíamos disso. O relatório saiu, na Organização das Nações Unidas não houve genocídio. O relatório diz que não houve estupros, mas temos evidências em vídeo. É uma dissonância cognitiva. Eles simplesmente dizem, ok, é inteligência artificial. Você só está insistindo, está mentindo, você não se importa, porque no fundo você odeia judeus. Hollywood, sim. De acordo com eles. Ok, vamos para assuntos mais animados, como o pedido de perdão de Netanyahu, que... É impressionante como todos agora se dizem especialistas no sistema jurídico israelense. Tenho certeza de que haverá discordâncias, mas vamos discutir isso, meninas.
Então, o argumento é, se ele escreveu uma carta e a carta diz, quero provar minha inocência pelo bem do país. Mas, pelo bem do país, eu tenho que ir ao tribunal 3 vezes por semana, pelo bem do país. Estamos no meio da guerra, ainda no pós-guerra, seja lá onde estivermos. Eu estou pedindo um perdão ou para ser liberada para que o país possa seguir em frente. Ok? Então, os cínicos vão dizer, por favor, você não admitiu sua culpa e quer um perdão, o que não funciona legalmente. Mas outras pessoas estão dizendo, e eu tive uma pequena discussão no Twitter ontem à noite com Piers Morgan, é um abuso de poder. Desculpa, todo mundo neste país tem direito de pedir um perdão. É um abuso de poder, porque legalmente é permitido. Então, de novo, existem padrões para todo mundo, e aí os padrões para Netanyahu, os padrões para todo mundo, e aí os padrões para Israel. Então, estou muito curiosa para saber o que você acha, Emily. Não considero um abuso de poder, nem acho que seja antidemocrático, como alguns dizem. É tudo, menos isso. Na verdade, é algo que está estruturado dentro do sistema legal. Exatamente. Também existe em outros países? Com certeza. Então, eu não acho que haja não há nenhum problema legal com isso. Eu também acho que as acusações são meio ridículas para começar. Eu concordo completamente. Não é tão grave. Não gosto do Netanyahu, não apoio e não quero que ele se candidate novamente. Mas eu não acho que seja o que as pessoas estão dizendo que é. Percebo que as pessoas ficam hiperfocadas nisso, como fazem com tudo ligado a Israel. E eu não acho que seja algo tão importante, não acho que seja tão importante se ele receber um perdão. E também não acho que seja tão importante se ele não receber. Bem, você sabe, a acusação mais séria, que era a de suborno, é suborno, fraude e quebra de confiança. A acusação de suborno. Basicamente, os juízes disseram para a promotoria, gente, isso realmente não tem pé nem cabeça. E então isso basicamente foi descartado. Então, o que resta é quebra de confiança e fraude. Falamos principalmente de charutos e champanhe, o que sinceramente acho ridículo. Trump pegando um avião do Catar e as pessoas estão enlouquecidas por causa de charutos. Quando você observa o homem mais odiado da Terra hoje, todos sempre vão atacá-lo de algum modo, inclusive os israelenses. A minha principal questão é que eu prefiro muito mais ouvir um israelense perder a cabeça sobre quem faz parte do sistema de governo deles do que ouvir alguém que não tem cidadania nesse país e que nem sequer tem direito de votar. Eu não quero ouvir isso. Mas se me perguntarem, a minha opinião é essa. Eu nasci em um país onde a corrupção alimenta... Sim. 24 horas por dia, acho que as pessoas nem teriam pulso sem corrupção. Eu também moro, sou cidadã dos Estados Unidos da América. Se eu tiver que listar cada político por quem todos são tão apaixonados, e então, carismático, e eles, o kumbaya, as coisas que eles fazem a portas fechadas, pode confiar em mim nisso? Se você procura ele por charutos e champanhe, o que mais? Me poupe. Bem, também quero dizer, se você olhar para o governo israelense, me desculpe, mas não é exceção. Governos são governos, há partes corruptas em todos os governos, inclusive o nosso. E eu não gosto da ideia de que isso é muito pior e muito mais importante para a integridade da democracia. É absurdo. Absurdo, porque a questão é que as pessoas não querem aceitar isso. Netanyahu, mesmo com isso há 10 anos, segue vencendo eleições, mostrando que as pessoas têm voz. E isso não parece incomodá-las. Não significa que, se ele fez algo errado, ele não deva, ser responsabilizado. Então, isso é uma questão totalmente diferente. Sim, mas quero dizer que há uma grande chance de que essas acusações sejam motivadas politicamente. Com certeza. Porque a acusação de suborno foi basicamente descartada pelos juízes. B, porque, como você está dizendo, você vem de um país onde existe corrupção de verdade. Parece que eles estão se agarrando a qualquer coisa. E nós sabemos que a promotoria é muito, muito politizada. Já vimos isso com outras pessoas que foram completamente inocentadas depois de um tempo. Olhe para Sarkozy, ótimo. Ele entrou, foi considerado culpado e preso. Dias depois, saiu. Estava foragido há 2 dias. Então, sério, o que está acontecendo? Você pode enlouquecer, mas política é um jogo sujo. E se você vai se envolver nisso, tem que saber jogar sujo. A única coisa é que ninguém nunca deve descobrir.
Se quisermos chamar as coisas pelo nome, ninguém nunca deve descobrir o que você realmente está fazendo. Você precisa de pessoas ao seu redor para ajudar a manter as mãos limpas. Infelizmente, Israel tem o tamanho de Nova Jersey, se pensarmos em um país com cerca de 50 estados. Sinceramente, não estou defendendo ele, só estou dizendo que ele parece ser o líder número 1 que está sob um microscópio. Quando você tem alguém como Putin, que ainda está bombardeando ucranianos diariamente. E de alguma forma vamos deixar isso de lado. Temos que focar em Israel. Sim, 20 mil crianças desaparecidas na Ucrânia, 20 mil crianças desaparecidas, 20 mil. E nada para ver aqui, sabe? Essa guerra não tem nada a ver com o resto da humanidade. Esse hiperfoco faz Netanyahu ser visto só como o bicho-papão, representando Israel, representando o judeu e representando o judeu que ninguém quer ver, que é o judeu empoderado, forte, que não pede desculpas por sua própria existência. E eu acho que, assim, sabe, eu tenho muitas coisas que eu poderia dizer sobre Netanyahu. Acho que falhamos totalmente na comunicação como governo. Eles não levam a sério e são arrogantes. Há muitas coisas que eu poderia dizer, mas, ao mesmo tempo, eu também posso dizer que, sabe, o interessante é que ele fez o pedido de perdão. Todo mundo enlouqueceu. Israelenses me escrevem coisas horríveis no Twitter desde que me manifestei. E só estou dizendo que tudo bem. O que eu disse? Não é abuso de poder, foi isso que falei. Agora israelenses vêm contra mim, me xingando em hebraico. Eu não me importo, pode vir, mas a questão é que, no fim das contas, o que eu acho que vai acontecer é que Herzog, o presidente Herzog, vai voltar e dizer: vamos considerar o seu perdão. Se você fizer A, B e C, Sim. ele receberá aconselhamento jurídico que orientará conforme minha previsão. O aconselhamento jurídico diria que ele deve confessar antes de ser perdoado. Então, eu acho que o Herzog precisa fazer, quer dizer, o que ele quer fazer, é jogar isso de volta para a quadra do Netanyahu e dizer: sim, eu posso te perdoar. Se você fizer A, B e C, acho que é esse o caminho. Eu não acho que mais nada vai acontecer. E isso vai ficar sendo jogado de um lado para o outro por um tempo. Pode ser que nem aconteça. Eleição nessa situação instável, não sei se é possível. No fim, como você disse, ele continua vencendo eleições. Tem que admitir uma coisa. Ele continua vencendo eleições. Não importa o que aconteça. Não importa o quanto joguem contra ele. Mas ainda não estamos livres do perigo. Não, ainda não estamos totalmente livres do perigo. Então, sinceramente, eu gostaria de focar mais no que vai acontecer aqui amanhã. Onde estamos nós como judeus? E garantir que, se Israel permanecer, os judeus fora se sintam mais seguros, esse deveria ser o foco principal. sim. Você poderia estar em Nova York, mesmo quando Trump estava aqui, quando a assinatura estava acontecendo, e então ele estava aqui e depois teve que ir para o Egito. Ele disse como piada: eu queria você, não presidente. Com certeza foi uma piada. Eu acho que tudo isso provavelmente foi orquestrado pelo Netanyahu. Mas sabe de uma coisa? Se ele consegue fazer o pão americano fazer lobby por ele... Principalmente numa comemoração de vitória, certo? Exatamente, especialmente durante isso. Eu não sei. Emily, Eu não sei disso. Eu chamaria isso de volta da vitória. E também é parte do motivo pelo qual estamos na situação em que estamos hoje. Em termos de segurança, é responsabilidade do Netanyahu. E não quero dizer que ele fez isso, porque com certeza ele não fez. Mas ele foi o principal líder durante todo esse tempo. ele está há 10 anos... E ele carrega mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa como líder. Essa é uma das razões pelas quais tenho problema com ele como líder e acho que ele deve sair. Não é questão de esquerda ou direita. Não é porque eu acho que ele é um criminoso ou corrupto, ou qualquer uma dessas coisas. É porque eu acho que ele não fez o trabalho dele. E eu acho que o eleitorado não está prestando atenção. E nós não temos um eleitorado altamente educado que esteja analisando essas coisas de forma crítica. É meio que um culto à personalidade, e tem sido assim por muitos anos. Vamos lá, qual eleitorado é, sinceramente... O eleitorado? Que primeiro foi debatido, não? Qual eleitorado ao redor do mundo é um eleitorado inteligente e sofisticado? Escandinavo? Sério. Eles são muito mais altos. Bem, eles vão ficar inchados muito em breve. Isso é devido à política de imigração, A ideia aqui é... ligado à política migratória da União Europeia. Verdade. Passando rapidamente para a Irmandade Muçulmana. E ficamos muito animadas na semana passada, porque foi anunciado que Trump pediu a Marco Rubio para começar
a classificar a Irmandade Muçulmana, ou partes dela, como uma organização terrorista, um grupo terrorista nos Estados Unidos, o que nunca tinha acontecido antes. Mas aí tivemos algumas ressalvas. Não foi no Catar, foi? Nem na Turquia. Na verdade, a Meca da Irmandade Muçulmana são o Catar, a Turquia e a Síria. O que basicamente tira a responsabilidade desses líderes, pelo menos de 2 deles, que atualmente estão alimentando o ódio e a filosofia da Irmandade Muçulmana. Então, o que achamos disso? 2 argumentos são apresentados. O primeiro é que aplicar legalmente a designação de terrorismo pode ser difícil. E então, o argumento do Departamento de Estado e da administração é que se eles se concentrarem apenas naqueles que sabem que podem implementar, o nível de exigência é menor. E uma vez que isso seja aprovado, eles podem ir atrás dos indivíduos que estão associados a esses capítulos de qualquer forma. Isso, claro, inclui pessoas na Turquia, Síria e Catar. É um argumento legítimo, mas não aceito. Eu acho que faz muito mais sentido banir completamente a Irmandade Muçulmana como organização e como internacional. Você acha que as pessoas devem ser responsáveis e buscar sair dessa situação por si mesmas, em vez de... Certo. E sabe, eu não conheço todas as brechas legais e justificativas. Pode ser que eu esteja errada sobre isso. Mas sabe, se todos esses outros países conseguem fazer isso, como já fizeram, não sei por quê. Tipo, por que você pode banir o Hamas, mas não pode banir a Irmandade Muçulmana por completo? Não faz sentido e ainda reforça o argumento de que a Irmandade Muçulmana seria legítima. É como quando a Europa diferenciou o braço político do Hezbollah, o braço militar do Hezbollah. Isso não existe, sabe? É uma organização terrorista. E é a mesma coisa com a Irmandade Muçulmana. E é a mesma coisa com o Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica. Correto? É a mesma coisa, tudo vem do mesmo lugar. Infelizmente, não vamos resolver todos esses problemas aqui hoje. Mas o que podemos fazer é apresentar para vocês o tão popular Canalha da Semana. E agora, o Canalha da Semana? Estamos com nossa co-apresentadora, Shoshana Kitts-Jaskill, que não poderia perder esta parte do programa nessa semana. Mas vamos começar com a Emily. Emily, quem é o seu canalha desta semana? Depois disso, estou animada para ouvir o Canalha da Shoshana. Não, o meu canalha. Esta semana é sobre o Catar, os novos influenciadores catarianos, os conservadores americanos conservadores, que se juntaram à suposta delegação de influenciadores patrocinada pelo Catar, vinda dos Estados Unidos. Eles pareciam mirar intencionalmente pessoas que já tinham ido a Israel. Também convidaram membros da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, comunidade para participar dessa delegação para o Catar, para aprender sobre como o Catar e a Irmandade Muçulmana são maravilhosos. É horrível e nojento, e eu não consigo acreditar que as pessoas tenham feito isso. Tem alguns, ainda não sabemos o nome de todos. Sei que Rob Smith e Claire Sinclair estavam entre eles. Emily Wilson, também conhecida como Emily Salva a América, era uma delas. Parece que ela salva o Catar, não a América. Sim, como Tucker. Mas exatamente. Então, isso é definitivamente uma tendência preocupante. Não é novidade, mas o Catar segue entrando nesses espaços e tentando subornar pessoas. Saiu um vídeo esta semana de uma autoridade deles dizendo: sim, temos muitos jornalistas estrangeiros na nossa folha de pagamento. Sim, nós sabemos. Não, nós sabemos. É muito óbvio. Sim, esses são meus canalhas da semana. E eu quero acrescentar mais uma diferenciação, porque vi que essa Emily estava dizendo: bem, ninguém reclamou tanto quando fui para Israel. Sim, porque Israel é um aliado dos Estados Unidos, Israel é um país democrático. Israel não tenta minar a civilização ocidental, nem promover organização terrorista. Ou, neste caso, muitos deles pela Irmandade Muçulmana e ideologia islamista. Não é a mesma coisa. É inimigo dos Estados Unidos e da civilização ocidental. Quem participa disso é parte do problema. Ponto final. Com certeza, aqui. A indústria da moda está toda indo para Doha por 3 dias. Por quê? Porque houve um evento de moda. 3 eventos diferentes que não tinham nada a ver com moda. E Anna Wintour estava lá. Claro, ela veio de jatinho particular. Só isso basta. Patético. Enfim, aqui está Shoshana, sobre visitar Israel, ok? Eu odeio esse cara. Acho que já disse isso antes. No programa, Peter Beinart é... meu canalha da semana. Talvez da década. Eu não suporto você. Mesmo bloqueado no X, tenho outras contas, então tudo certo.
O que você fez? Veio para Israel? Sim. Você fala na Universidade de Tel Aviv e depois pede desculpas para as pessoas que achava que eram suas aliadas porque elas se voltaram contra você. Você não pode vir para Israel, Pedro. Isso é proibido para quem faz parte do boicote, desinvestimento e sanções. Não sabia? Seu pedido de desculpas é tão triste que eu choro por você, pelo judeu fraco que é. Sim. Ao discursar na Universidade de Tel Aviv esta semana, cometi um erro grave. Antes, ao formar minha opinião, nem consigo ler isso. É nojento, é repugnante. Se você quiser ir, pode ler isso online. É tão irritante e nojento. E aí, o que descobrimos depois? Depois disso, a Universidade de Tel Aviv fez uma declaração. Ele foi chamado para falar sobre Estados Unidos da América, Trump e democracia. Não sobre o genocídio que você acusa, nem sobre a Nakba e tudo o que mencionou ao público israelense. Minha frase para você aqui postei no X, mas você não verá porque me bloqueou. É Tatala. Ninguém em Israel está acreditando no que você diz. Tchau. Não são só os israelenses. Ninguém mais parece estar comprando também. Eu pensei. Ele estava aqui. Quando você se dobra todo para agradar pessoas que te odeiam por quem você é isso que vai acontecer. Eles não te deram nem um pouco do benefício da dúvida de que você veio aqui para argumentar a favor deles o que você fez. Agora você se humilha como uma esposa abusada, assim como todos esses auto-odiadores. É nauseante. É nojento. Ele entrou numa seita. Exatamente. É totalmente uma seita. Ele está em um carro. Eu sempre me pergunto, em que momento alguém vai? Ah, talvez eu estivesse. Talvez eu estivesse, tipo, em que momento? Em que momento? Se isso acontece mesmo, ou eles morrem assim, ou você acha que em algum momento, quando eles tiverem, tipo, 80 anos, eles vão embora? Passei a vida lutando contra meu povo. Quem agradeceu não foram os que odiavam meu povo. Não sei. Para mim, esse lance todo de judeu que se odeia é um fenômeno psicológico fascinante. Isso é fascinante para mim. Eu não consigo entender isso. Seus avós provavelmente também sobreviveram ao Holocausto, não entendo. Eu almocei com alguém neste Shabat que estudou com ele, ela disse. A família dele, eles não são muito orgulhosos. Vou dizer assim, as pessoas tradicionais, sabe? Qual a pior coisa? Quando ele pediu desculpas, deu uma entrevista, acho que foi para o Jerusalem Report. Não entendo por que ainda o entrevistam. Ele tinha todos esses sefarim e textos judaicos de Guemará atrás dele. O que você está tentando provar? Isso é um sinal de que você é um bom judeu. Não, não é. Desculpa. Obviamente, você nem chegou a abrir. Bom rito vai embora. Prefere a assimilação ao seu povo. Ai, meu Deus, é nisso que tudo dá. E o que acontece quando você coloca a assimilação acima do seu próprio povo? Eles não te querem mesmo assim? Infelizmente, já passamos por isso. Bellamy, quem é seu canalha da semana? Guy Pearce é o canalha da semana. E sobre o que você falou, será que os judeus algum dia pensam? Será que eu deveria questionar minhas ações? Eu estava errada? Não, nem mesmo com ele. O bom desses atores, músicos e artistas é que tem equipes de relações públicas por trás. Então alguém chegou e disse, ei amigo, você está prestes a literalmente acabar com a sua carreira porque essa informação está errada. Entendemos como você se sente. Vamos te dar algo para dizer e depois escrever para você, conforme precisar. Basta dizer que vai se afastar das redes sociais. Você nem cuida delas mesmo. Vamos ser sinceras. Tudo passa por filtros de outras pessoas. Assisti e postei tudo o que ele fez em tapetes vermelhos desde o início do ano. Ele disse, ok, isso é janeiro deste ano, chegamos a um cessar-fogo. Ele respondeu, ótimo. Que coisa maravilhosa que os palestinos possam voltar para suas casas, exatamente onde estavam felizes e seguros em 6 de outubro. E eu disse para mim mesma, se você é inteligente o suficiente para conseguir ler um roteiro, estudar um personagem, sair de si mesma e incorporar outra coisa, como é que eu não estou acreditando em nada do que você está me vendendo? E esse é o problema que eu tenho com todas essas estrelas que são tão protegidas por agentes, empresários e tudo mais. Quando um judeu usa um Magen David ou broche amarelo, eles o perseguem como loucos. Isso é um símbolo de genocídio como sionista, blá blá blá. Esse é o fim da sua carreira. Do outro lado, não se preocupe, vá tirar férias por alguns dias. Não poste nada. Ninguém vai tirar foto sua. Volte bronzeada e diga, sinto muito. É só que, sinceramente, como você disse, tão falso. Tipo, basicamente, o que o cara estava fazendo era compartilhar tweets de extrema-direita. Esse cara era para ser o liberal, o esquerdista de Hollywood.
ele está compartilhando o pior ódio contra judeus no perfil dele. E sabe o que eu acho muito engraçado? A gente teve. Foi o David Lang que fez o juiz John Cleese ser o canalha da semana há algumas semanas. E agora ele fez mais um pequeno tour de desculpas. E agora, se você acompanha os tweets dele, você fica tipo, isso é verdade? Agora? Em todo o tweet, ele está perguntando para o público de haters. Eu estou entendendo direito? Tipo, cara, você deveria estar aceitando isso. Ele e você já têm idade suficiente e ninguém mais quer que você venha aqui fazer seu show. Enfim, meu canalha da semana é esse vilão do Timo Bob chamado Jorge Abarione, que era o chefe da União de Oxford e que, de forma insensível e repugnante, comemorou o assassinato de Charlie Kirk. E o pior é que ele conhecia e já tinha encontrado Charlie Kirk, porque Charlie Kirk foi para Oxford, União também, fazer um debate contra os estudantes. E esse cara enfrentou ele na mesa, então ele o conheceu, viu ele como um ser humano, não apenas algo em uma tela. E quando ele descobre que Charlie Kirk é assassinado na frente da família dele, da maneira mais terrível, isso aconteceu. Qual é a reação dele? Ah, ótimo, Charlie Kirk foi assassinado. Vamos lá, esse foi o tweet que ele publicou. Agora, por que ele é o meu canalha? Ele já era um canalha antes, mas ele é um canalha especial nesta semana. É porque agora ele faz uma turnê de vítima. Afinal, no caso do assassinato de Charlie Kirk, ele se coloca como vítima, porque ele foi expulso da Oxford Union. Eles não tinham outra opção, sejamos honestas. E agora ele está andando por aí. Ele estava na rádio LBC dizendo que é a vítima por causa da forma como as pessoas reagiram a ele, comemorando a morte de um homem bom. Talvez você discordasse dele, mas era um pai de família assassinado diante dos filhos. Agora você está usando isso e a sua reação como motivo para fazer as pessoas sentirem pena de você. É isso. Algumas pessoas têm pena dele, o que é o pior. Outras nem sabem quem ele é e questionam. Quem diabos é você? Eu nem sei como ele entrou em Oxford, sinceramente, porque é palhaço deixando o palhaço entrar. Os lunáticos assumiram o hospício e esse é o problema da União de Oxford. Mas o fato de que agora ele está por aí se fazendo de vítima do assassinato de Charlie Kirk, que ele comemorou, você é realmente um pedaço de trabalho e um canalha, narcisista e tudo mais. Jorge Abarione, você é o canalha da semana. Certo, agora vamos nos purificar com boas vibrações para termos força para mais uma semana. Temos os heróis da semana. Bellamy, quem é o seu herói desta vez? Meu herói da semana é Sam Steadman, de Birkenau, sobrevivente do Holocausto. Enquanto estava em Nova York, fui ao Gala Siroca para ajudar na reconstrução e arrecadar fundos para eles. Ele foi um dos heróis da verdade. A fotógrafa Limor Garfunkel fez retratos de vários defensores para que eles tivessem um ângulo diferente. Mostraram todas as pessoas que se manifestaram desde 7 de outubro e até antes. E ele é alguém que eu já conhecia. Mas eu tive o prazer de ir e sentar em uma galeria porque eu realmente odeio galos. Já falei isso. Faça o cheque e siga em frente. Mas eu sentei ao lado dessa pessoa incrível que estava cheia de vida e de tanto orgulho. Ele não é religioso, sabe? Tanto faz, ele não liga. Ele estava ocupado demais, flertando com as pessoas na mesa, tanto faz. Mas havia apenas esse ar, energia, fogo e força de um homem, que dizia, não importa o que aconteça, perder minha família não importa. Mesmo agora, com Mom Dano ou qualquer outra coisa, estamos em um só cômodo. Nós existimos, olhe ao redor, essa era a mensagem dele. Olhe ao redor, nós existimos. Você, vindo de onde eu venho, está sentado ao lado de alguém que sobreviveu ao Holocausto. A conversa que deveríamos ter agora é, ei, vamos brindar. Devíamos estar torcendo uns pelos outros, devíamos estar celebrando, devíamos voltar à alegria e à luz que são o nosso núcleo. E que estão na essência de quem somos como um só corpo do povo judeu e de Am Israel. Por isso ele é meu herói da semana. É incrível que, quando criança na África do Sul, conheci sobreviventes do Holocausto que vinham nos ensinar sobre isso. E eu consegui sair desse processo de doutrinação por essas pessoas demoníacas que se autodenominam defensoras dos direitos humanos, sabe, campeãs. E eu pude sentar ao lado dele, não em uma sessão de fotos, não em um jantar na casa de alguém, nada disso, mas realmente ter uma conversa e dar risada.
Isso é algo que carrego comigo e agora levo comigo onde quer que eu vá. Lindo. Se tem uma coisa que me manteve firme durante tudo isso, foram os sobreviventes do Holocausto. Do jeito que vejo, se eles enfrentaram o pior, o que vivemos é como um dia em Auschwitz. Vamos ser honestas, 1 ou 2 dias. Se eles enfrentaram isso por anos, me deu esperança de que podemos superar. Sabe que a gente pode seguir em frente, que a gente pode lembrar, mas ainda assim olhar para um futuro positivo. Eu tinha uma amiga, que agora já faleceu, mas eu tinha uma amiga sobrevivente do Holocausto, chamada Judite, de quem sinto muita falta. E eu costumava ir até ela e simplesmente chorar, e ela me consolava, sabe? Isso me deu eu ganhei muita força. Então, eu te entendo, eu realmente te entendo. SHOCGANA. Eles já foram meus canalhas, então é ótimo ver vocês como meus heróis agora. Imagine só. Já tivemos isso antes? Já tivemos um canalha. Feito? Ah, acho que bebê já foi ambos. Além de Bibi, que com certeza... Trump. Ok, bem, isso é verdade, isso é verdade. Austrália, agora você se junta a Bibi e Trump. Antes vilões, agora heróis. Por quê? O que aconteceu? Porque o governo australiano classificou a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, como patrocinadora estatal do terrorismo. Sim, eles se comprometeram a tomar essa medida após a avaliação da ASIO de que a IRGC, desculpa, estou lendo, esta havia orquestrado ataques contra a comunidade judaica da Austrália para semear divisão e minar a sociedade multicultural ao atacar australianos judeus, para causar dano e espalhar medo. Isso não é só simbólico, é realmente importante. Antes de tudo, mantenha seus valores. Se você não mantém seus valores, você não é nada. Por isso, quando a Austrália disse, sabe o quê? Eles são apoiadores do terror. Não podemos dizer que são amigáveis. Eles semeiam divisão em nossa casa e terra com nosso povo. Isso é democracia. Parabéns, Austrália. Obrigada por serem heróis, não canalhas. Sigam assim. Ah, isso é legal, né? Acho que era porque estava no território deles. Avisamos. Se tivessem ouvido, saberiam que isso viria. Gostei da reviravolta. Gostei. Temos que reconhecer as pessoas quando elas fazem a coisa certa, em vez de só quando acontece algo horrível. Esperamos que o Ocidente esteja despertando. Vamos torcer, Emily. Meu herói da semana está ligado aos canalhas que mencionei. Xavier de Rousseau. Ah, nós adoramos Xavier. O ativista, influenciador, eu não sei, comentarista, eu não sei qual título devo usar para ele. Ele faz de tudo, eu acho. Sim, Ele é uma figura, adoro ele. ele é. Ao que parece, ele também foi chamado para o tour de influenciadores no Catar. Ao que ele respondeu. Ele gostaria de algumas respostas para as perguntas sobre por que eles estão investindo 7 bilhões de dólares no sistema educacional para minar os valores americanos. E de alguma forma, isso fez com que ele fosse desconvidado da viagem. Ah, eu me pergunto, por quê? Eu me pergunto por quê. É quase como se eles não fossem um país democrático que aceita críticas ao governo deles. Ou quem teria pensado. Que pergunta? Então, de qualquer forma, ele é meu herói, não só por ter dito não, mas por ter tornado isso público e exposto exatamente o que eles estão fazendo. Como disse em Canalhas, trata-se de minar a civilização ocidental. Parabéns a você, meu herói da semana. Xavier é um herói rico, já esteve aqui algumas vezes, participou do programa e nós o adoramos. Fico feliz que ele manteve seus princípios, mas deixa pra lá. O que muitos não entendem esqueça Israel por um momento. Isso vai contra a América. Eles tentam minar seu país e somos apenas o canário na mina. Somos só os primeiros nessa grande fase de transformar o mundo todo no que eles são. Então, tudo bem. Para Xavier por manter seus princípios. Ok, meu herói é um pouco diferente do que eu normalmente faço, que geralmente é um país ou um político. É um atleta chamado Ahava. Que nome incrível, Ahava Gordon. Agora, eu realmente não sou fã nem acompanho artes marciais mistas, que é esse negócio de artes marciais mistas. Mas esse garoto apareceu no meu feed e eu não consigo parar de assistir porque ele é um jovem de 19 anos super confiante. Acho que ele é tipo uma mistura, metade tailandês e metade isso ou aquilo. Ele é israelense, mas é um lutador de artes marciais mistas, muito confiante, muito bem-sucedido e muito jovem. Mas o que eu amo nele é que ele mostra seu judaísmo sem medo, bem na frente de tudo. Ele usa kippá quando não está lutando e quando sobe ao palco, ele recita o Shema.
e exibe sua bandeira. Veja só, ele foi e falou, vou te vencer, e disse isso para o campeão. Ele disse, eu não vou te vencer no primeiro round porque quero dar um show para o público, quero te vencer no segundo round. E ele fez isso. E as pessoas, até mesmo os israelenses, diziam, ele é tão arrogante, talvez, sabe, ele devesse se acalmar, ser um pouco mais modesto. Mas ele fez exatamente o que disse que faria. Mas para mim ele é um herói, porque quando ele foi lá fora com a bandeira de Israel, claro, como você pode imaginar, as pessoas estavam vaiando ele por causa da bandeira de Israel, e ele não liga. Ele sai com a bandeira dele, com seu protetor e diz, eu sou um herói de Israel, e de qualquer forma ele é. Procure por ele, a Havat Golden Boy se chama Gordon. Eu adoro a confiança e adoro o orgulho que você tem da sua herança judaica. Então, muito obrigada. E, meninas, com isso terminamos mais uma semana. E oramos para que os 2 reféns que restam, heróis que restaram, voltem para suas famílias. Nós não vamos ouvir o Qatar quando eles dizem talvez Israel devesse simplesmente esquecer isso e passar para a segunda fase. Não, vocês assinaram e quebraram o acordo de trazer todos de volta. E não vamos parar até que todos voltem para casa. Obrigada por assistir. Até a próxima semana.